Hoje eu quero trazer um pouco de alinhamento com você. Nós estamos nesses 2 últimos bimestres do ano, novembro e dezembro. Nós estamos aqui no nosso despertar para a sua identidade em Cristo. Quantos aqui sabem quem você é em Cristo Jesus? Diga amém. Diga, eu sou filho. Diga mais forte, eu sou filho. Eu sou uma nova criação. Diga, eu sou um embaixador. Diga, eu estou enxertado na raiz. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Quem somos em Cristo? Nós entendemos que somos filhos. Nós entendemos que nós somos uma nova criação. Nós não somos uma criação melhorada. Nós fomos recriados. E nós entendemos também que nós somos embaixadores. Entendemos também que nós estamos enxertados na raiz. Quem é a raiz? Quem é a raiz? Jesus. Então, tudo que é dele está em nós. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o caráter de Cristo e nós fomos transformados pelo poder do Senhor. Eu quero ministrar nesta manhã uma palavra de alinhamento e o tema da ministração é o Deus que nunca falha. Diga, o Deus que nunca falha. Nosso texto está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 16 e o 17. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja, está sem o seja ali, mas coloca um seja. Que isso não lhe seja cobrado. Verso 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Pai, que nesta manhã esta palavra entre no nosso espírito, que possamos compreender quem somos em Ti, que possamos entender, Senhor, que no Senhor estaremos sempre sendo fortalecidos, que nesta manhã, Deus, que venha a graça do Senhor sobre nós, e que possamos sair daqui totalmente transformados, por esse poder libertador, no nome de Jesus. Amém. Amém. Algum momento na sua vida você já se sentiu abandonado? Algum momento na sua vida você sentiu que pessoas que deveriam estar ao seu lado, mas no momento mais difícil da sua vida, simplesmente essas pessoas, esses amigos e às vezes até familiares simplesmente te abandonou? Você já viveu este momento? Você já viveu alguma fase de abandono? Qual foi o teu sentimento diante do abandono? Nós olhamos para muitas histórias de homens que muitas vezes abandonam suas famílias. Simplesmente abandona a sua esposa, abandona seus filhos, e eles entram ali numa rota de dificuldade, de sofrimento, porque foi abandonado. Muitas vezes somos abandonados por pessoas que nós achávamos que jamais seríamos abandonados. Isso eu acredito que muitas pessoas já viveram esse sentimento de abandono. E algo que Deus quer tratar em nós nesta manhã é justamente esse sentimento. Esse foi o sentimento, queridos, de Timóteo. Timóteo era o pastor sênior de uma grande igreja em Éfeso. E em um determinado momento, então, onde Timóteo estava enfrentando um momento difícil da sua vida, simplesmente ele foi abandonado. Simplesmente os líderes que estariam com ele, que dizia que estava com ele, que era um com ele, simplesmente esses líderes abandonou Timóteo. E Timóteo agora está sentindo uma dor do abandono, está sentindo uma dor terrível. E agora Timóteo então ele escreve a Paulo, o apóstolo Paulo, e ele começa a relatar aqui sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. E ele começa a compartilhar com o apóstolo Paulo o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. E agora, aqueles que já enfrentaram esse sentimento de abandono, de traição, vão conseguir entender esse verso 16 e esse verso 17 de Timóteo. Porque agora Paulo, para fortalecer Timóteo, que estava naquele sentimento terrível, o apóstolo Paulo agora escreve a Timóteo dizendo: olha, eu quero que você entenda, é como se ele, vamos fazer colocar aqui numa outra tradução, é como se Paulo estivesse dizendo: olha Timóteo, não é só você que passou por abandono,
não é só você que tem esse sentimento, essa dor, não é só você. Mas Paulo agora ele começa a contar sobre a sua própria história. E Paulo agora ele se refere quando ele estava diante do tribunal romano, o tribunal imperial romano. E o apóstolo Paulo, naquele momento no tribunal, quando ele olha para trás, ele percebe que todos os seus amigos e todos aqueles que caminhavam com ele, simplesmente eles não apareceram, simplesmente eles sumiram. Quando Paulo está diante desse tribunal, ele olha para trás, ele vê que aqueles que poderiam testemunhar por ele, eles foram embora. E agora Paulo então, ele teve esse sentimento de abandono, e Paulo agora ele começa a fortalecer a fé de Timóteo, dizendo: Timóteo, eu também já passei por esse momento, eu já passei por essa experiência, e você precisa aprender a lidar com isso. Naquele momento, Paulo estava dizendo que os seus amigos, no momento tão forte, no momento tão importante, eles simplesmente foram embora. E é por isso que agora Paulo aqui no verso 16, ele está dizendo: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja cobrado. Paulo aqui, quando ele fala essa palavra defesa, essa palavra defesa no grego é apologia, é uma réplica, uma reação, uma resposta. E o que Paulo está dizendo? Paulo estava dizendo que na sua primeira defesa, na sua primeira resposta, ninguém foi ao seu favor. E olha que Paulo caminhava, Paulo ajudava pessoas, Paulo ministrava pessoas, Paulo estava pregando aos gentios, Paulo estava ganhando vidas, Paulo estava criando, trazendo uma transformação imensa. Mas mesmo assim, no momento que ele mais precisou, simplesmente, aqueles que caminhavam com ele, simplesmente o abandonou. No momento que ele mais precisou de apoio, nenhum amigo sequer se apresentou para defendê-lo. Ninguém em algum momento se apresentou para ir a seu favor. Queridos, talvez você já viveu este momento, talvez isso seja algo que também te feriu, seja algo que já te machucou. Talvez você em algum momento na sua vida, da sua caminhada, você se sentiu abandonado. E este era o sentimento de Timóteo, mas este também era o sentimento que o apóstolo Paulo também já havia passado. Imagine, quando ele olhou para trás, todos os seus amigos haviam ido embora. Quando eu comecei a meditar nesse texto, queridos, eu comecei a pensar: será que de fato nós somos igreja? Será que de fato nós somos um com o nosso irmão? Será que aquilo que o apóstolo Paulo viveu, aquilo que Timóteo viveu, será que seria algo também que nós iríamos viver nos dias de hoje? Qual é o nível da nossa cumplicidade? Nós estamos, queridos, entrando no ano onde Deus nos levou a entender que é o ano do acolhimento. Nós vamos acolher pessoas de uma forma diferenciada, mas algo que nós precisamos entender, nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos olhar para o nosso coração, e nós precisamos entender até que ponto nós temos uma aliança com o outro. Porque é muito fácil nós falarmos: não, eu tenho uma aliança com Deus, mas essa aliança não é representada na aliança que temos com o nosso irmão. Porque nós vivemos, queridos, um momento onde nós quebramos a aliança com muita facilidade. Pessoas são casadas há tanto tempo, mas de repente começa a se engraçar com uma outra pessoa e simplesmente quebra a aliança. Simplesmente fala: não te amo mais, não te quero mais. Pais que tantas vezes amam tanto seus filhos, mas às vezes no momento, por uma busca pessoal, abandona filhos. Eu não consigo entender essa visão de um pai abandonando um filho, mas às vezes isso acontece. Filhos que abandonam pais, pais que cuidaram dos seus filhos a vida toda, depois o filho cresce, simplesmente vira as costas para os seus pais e vai cuidar da sua própria vida, vai cuidar da sua própria história. Nós precisamos parar, queridos, e precisamos começar a entender qual é o nosso nível de aliança. Porque o sentimento de abandono é um sentimento terrível. Este era o sentimento de Timóteo.
Porque Timóteo estava enfrentando um momento difícil na sua vida, mas ele não podia contar com aqueles que diziam que estariam com ele. Timóteo, ele estava enfrentando um momento duro na sua vida, assim como Paulo também já havia enfrentado. Mas eu quero que você nesta manhã pare um pouco para refletir sobre o seu nível de aliança. Até que ponto, meu irmão, você comeu sal com os seus líderes? Até que ponto, meu irmão, você é aliançado com a sua igreja? Até que momento você é comprometido com a igreja no qual você faz parte? Nós precisamos parar e começar a pensar, será que também nós não somos aqueles que abandonamos pessoas no momento que eles mais precisam? Abandonamos pessoas no momento que eles mais estão carentes. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus quando é preso, até Pedro que dizia que morreria por Jesus, agora segue Jesus de longe. Então nós precisamos começar a reavaliar o nosso nível de aliança, o nosso nível de comprometimento. Até que ponto estamos aliançados, até que ponto nós temos cumplicidade, até que ponto nós caminharemos juntos e sermos pessoas de aliança, pessoas que não abandonam o outro no momento de dificuldade. Nós precisamos ser uma igreja onde nós olhamos um para o outro e falamos, meu irmão, você pode contar comigo até o fim, mas o fim, queridos, é o fim até quando Jesus voltar. Nós precisamos nos tornar pessoas mais comprometidas e mais aliançadas. Paulo então ele prossegue dizendo, todos me abandonaram. E quando você olha esse termo abandonaram no original eles deram as costas, é dar as costas para alguém, é deixar alguém em uma condição terrível, é abandonar uma pessoa no pior momento possível, é desistir de uma pessoa de uma maneira mais terrível. Exatamente isso que Paulo está dizendo, eles me abandonaram no momento mais terrível da minha vida, no momento mais difícil da minha vida, aqueles que eram meus amigos, eles me abandonaram. Olha para o teu irmão e fala assim, cuidado com o abandono, meu irmão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles não apenas se apresentaram, não se apresentaram para me apoiar, mas eles viraram as costas e eles me abandonaram no pior momento da minha vida. Quando Paulo, ele estava diante do tribunal, estava sendo julgado, ninguém se apresentou em sua defesa. Mas é interessante, queridos, quando nós olhamos para Paulo está falando isso para fortalecer Timóteo. Você não encontra em Paulo em nenhum momento raiz de amargura, porque às vezes o sintoma ou o sentimento de abandono ele traz uma raiz de amargura terrível, mas você não encontra isso em Paulo. E sabe por que Paulo ele não teve nenhum sentimento de amargura, nenhum traço de amargura? Porque Paulo ele tinha convicção do seu propósito, ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção de quem era Deus, ele tinha convicção de quem ele era em Jesus, e é exatamente isso que nós precisamos. Porque, queridos, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas batalhas. A vida cristã não é um mar de rosa, não é uma ilha da fantasia, mas algo que nós precisamos é nos apegar na promessa de Deus, e saber quem é Deus, e saber quem somos em Deus. Então aquilo que fez com que Paulo não ficasse cabisbaixo, mas agora o apóstolo Paulo ele estava sendo usado por Deus para fortalecer o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Ele estava agora falando, olha, o que você está vivendo eu já vivi. Porque existem muitas experiências que nós iremos passar nessa terra, e que vai ser um modelo para ajudar outras pessoas. Vamos passar por muitas situações que nós vamos ajudar pessoas, nós vamos fortalecer pessoas, e é exatamente isso que Paulo ele está fazendo. O apóstolo Paulo não está aqui reclamando, murmurando, cabisbaixo, chateado, triste, não. Mas ele está dizendo, ele está fortalecendo a fé do seu filho na fé. Ele está fortalecendo a fé de Timóteo. Ele está dizendo, não, olha, entenda uma coisa, seja forte. Esse é o seu momento de provação, mas seja forte. Porque, queridos, o apóstolo Paulo ele aprendeu algo tremendo.
através desse sentimento de abandono, ele teve uma lição tremenda. Ele entendeu que apesar de pessoas o abandonarem, apesar de amigos o abandonarem, apesar de parentes muitas vezes nos abandonarem, ele sabia que o Senhor sempre estará do nosso lado. Ele entendeu que mesmo pessoas nos abandonando, o Senhor nunca nos abandonará. Olha para o teu irmão e diga: Deus nunca vai te abandonar. Fala, meu irmão, tenha certeza, Deus nunca vai te abandonar. E quando você olha aqui no verso 17, ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Sabe o que ele está dizendo? Olha, naquele momento pior da minha vida, aquele momento que eu estava passando pelo vale da sombra da morte, aquele momento que eu estava diante do tribunal, aquele momento que eu estava sendo julgado, eu olhei para trás e eu não vi ninguém. Todos os meus amigos, eles simplesmente foram embora, eles me abandonaram, eu me senti só. Mas uma coisa eu tenho que é certeza: o Senhor estava ao meu lado, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor me deu força. E ele continua dizendo: me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui abandonado por pessoas, eu fui abandonado por aqueles que diziam que estariam comigo sempre, eu fui abandonado por aqueles que caminhavam ao meu lado, mas o Senhor estava do meu lado, e o Senhor me deu forças para eu continuar pregando, continuar exercendo o meu chamado, continuar exercendo o que o Senhor me chamou para fazer. Porque às vezes, queridos, diante de um sentimento de abandono, pessoas param. Diante de decepção, pessoas param, desistem do seu chamado, desistem daquilo que Deus entregou em suas mãos, simplesmente dizem: não vale a pena. Eu fui abandonado por pessoas, não vale a pena se investir em pessoas, não vale a pena ser um líder de GND, que não é mais PG, é Grupo Nova Dimensão, não vale mais a pena. Não vale mais a pena servir a Deus, não vale mais a pena estar na igreja ajudando pessoas, não vale mais a pena. Talvez você, em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, você já falou isso. Talvez em algum momento você disse: no momento de decepção, não vale a pena. Eu investi tanto em pessoas, eu ajudei tantas pessoas, eu abri mão de tantas coisas, e essas pessoas simplesmente me decepcionaram. Então não vale a pena. O apóstolo Paulo não, ele sabia, pessoas haviam abandonado sim, mas ele disse: mas o Senhor sempre esteve do meu lado, e Ele me fortaleceu, Ele me deu força, Ele me ajudou. Eu continuei o meu chamado, eu continuei fazendo a obra de Deus, eu continuei fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Meu irmão, talvez você entrou aqui hoje pronto para desistir. Não, olha, esse ano eu trabalhei demais, eu fiz demais. Agora 2025 vai ser o ano sabático, vai ser o ano onde eu vou descansar um pouco. Mas hoje o Senhor está te dizendo: filho, não é o momento, não é a hora, porque o nosso descanso será no céu. Enquanto estamos aqui na terra, o Senhor nos chamou para ser bênção, o Senhor nos chamou para abençoar pessoas, o Senhor nos chamou para fazer diferença na vida de pessoas. Talvez você possa até dizer: apóstolo, mas eu estou decepcionado. Não importa, meu irmão, o que importa é que o Senhor, Ele não te abandonou. Mas pessoas me abandonaram, não importa. O que importa é que o Senhor não te abandonou, e o Senhor está ao teu lado. Nós precisamos abrir a nossa visão e entender, queridos, que quando fecha um ciclo, inicia um outro ciclo, nós não temos que andar para trás, mas nós temos que avançar, nós temos que conquistar, nós temos que viver o propósito, nós temos que viver o chamado. E quando eu olho para esse texto, aqui Paulo nos ensina duas verdades. A primeira verdade: o Senhor me assistiu. Paulo diz: o Senhor me assistiu. Fui abandonado por pessoas, mas o Senhor me assistiu. Diga: o Senhor me assistiu. Diga mais forte: o Senhor me assistiu. Sabe o que significa essa palavra, o Senhor me assistiu? Ficar ao lado de alguém. Entenda uma coisa: Deus jamais se envergonha de um soldado fiel. Deixa eu falar de novo: Deus jamais se envergonhará de um soldado fiel. Se você é um soldado fiel, meu irmão, entenda uma coisa: Deus vai estar do teu lado, o Senhor vai te assistir, o Senhor vai te ajudar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Olha, quando ninguém mais veio ao meu auxílio, o Senhor estava lá comigo. Quando ninguém mais me ajudou, o Senhor estava lá. Quando todo mundo foi embora, o Senhor permaneceu do meu lado. E hoje eu quero te dizer, o Senhor permanece do teu lado. Meu irmão, eu não sei o nível da sua dor, o nível da sua decepção, o nível da sua angústia. Eu não sei o que você está enfrentando, mas hoje o Senhor te diz, Ele está do teu lado, Ele te assiste, Ele está contigo, Ele te fortalece, Ele muda a sua história. Jesus, Ele dará um passo à frente para te ajudar, para te defender. Mesmo quando os seus amigos forem embora, mesmo quando os seus familiares forem embora, mesmo quando todos pularem do barco, o Senhor estará contigo, te fortalecendo. Olha para o teu irmão e fala, receba esta palavra, meu irmão. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Diga, não temerei. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Após eu estou vivendo momentos de angústia, Ele é o socorro bem presente na angústia. É o momento da dor, é o momento da dificuldade, Ele é o socorro bem presente. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no meio dos mares. Olha o que diz aqui no Salmo 34, 18 e 19. Perto está o Senhor, de quem? De quem tem um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o que o Senhor faz? O Senhor os livra de todas elas. Quantos recebem, diga aleluia. Paulo havia passado um momento difícil, Timóteo estava passando um momento de angústia, mas Paulo agora diz, fica tranquilo, me abandonaram também, mas entenda uma coisa, o Senhor nunca te abandonará. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer que o Senhor manda te dizer, Ele nunca vai te abandonar. O Senhor tem ouvido o teu clamor, o Senhor tem ouvido a angústia do teu coração, e hoje você precisa sair daqui confiante nele, sabendo que Ele é o teu Deus. Segunda lição que eu aprendo com o verso 17. Agora Paulo diz, o Senhor me revestiu de forças. Diga, o Senhor me revestiu de forças. Essa palavra no grego, forças é endúnamo. Endúnamo é a mesma palavra lá embaixo que quando você busca o entendimento para dinamite, isso significa uma capacitação, um fortalecimento interior. Isso significa uma força explosiva, capacidade e poder. Então quando o apóstolo Paulo fala, olha, o Senhor esteve ao meu lado. Primeira coisa, Deus sempre estará do nosso lado, porque somos filhos. Mas segundo, agora ele está dizendo, o Senhor me revestiu de força. O Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu uma força explosiva, um fortalecimento interior. O Senhor, naquele momento terrível, aquele momento mais difícil da minha vida, eu recebi um revestimento do poder de Deus, eu recebi uma capacitação do céu, que me fez com que eu vencesse. Ele está dizendo, olha, o Senhor me deu um poder explosivo. Você já viveu aquele momento de batalha, que você está lá se achando sozinho e de repente você respira fundo, você enche o peito de ar e você parte para cima? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, naquele momento que eu me senti sozinho, o Senhor, Ele esteve ao meu lado, mas Ele não ficou só do meu lado não, Ele me deu uma capacidade explosiva, Ele me deu uma força interior tão forte, Ele me revestiu de uma forma tão sobrenatural, que eu não me senti só, simplesmente eu fui renovado e eu fui fortalecido. Então aqui Paulo está dizendo que o Senhor, quando o Senhor o reveste, Ele recebe aqui, ele foi super alimentado.
É como se você tivesse fraquinho, de repente vem a capacitação do céu e você é renovado, você se enche, você é alimentado e agora você, de uma forma corajosa, vitoriosa, você enfrenta momentos difíceis da sua vida. Meu irmão, entenda uma coisa, talvez é isso que você precisa hoje. Você precisa desta capacitação. Talvez você é aquela pessoa que está se sentindo uma formiguinha de Jesus, você está se sentindo um coitadinho de Jesus, você está se sentindo o pior dos piores na sua casa, na sua família, mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te fortalecer, para que você seja forte e para que você vença, para que você enfrente qualquer batalha. Para, meu irmão, de ficar nesse chororô. Mas me abandonaram. Eu estou sozinho. Meu irmão, o problema deles. O que você precisa entender é que o Senhor não te abandonará. O Senhor te dá força. O Senhor te dá capacitação. Apóstolo, eu estou enfrentando problemas dentro de casa, meu irmão. Deus está contigo e Ele te fortalece para vencer. Apóstolo, eu estou enfrentando problemas no meu casamento, o Senhor te capacita para vencer os problemas do seu casamento. Apóstolo, eu estou enfrentando problemas com os filhos, meu irmão, busca esse poder de Deus, esse fortalecimento do Senhor, que fará com que você abra a sua visão e que você enfrente as batalhas e vença. Eu estou enfrentando problemas financeiros. Não adianta, meu irmão, você ficar lá chorando, lamentando. Você precisa deste poder de Deus, dessa capacitação dos céus para fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente acha que o Senhor ele se comove com o nosso chororô. Deus não se comove com a nossa necessidade. Deus, Ele se move por princípios. Quando nós vivemos os princípios, quando nós nos apegamos à sua palavra com fé, Deus então se move, e Deus quer se mover na sua vida nesta manhã, meu irmão, para que você saia daqui cheio de poder, de unção, de vitória, de capacitação. No momento que ele descobriu que não tinha, ele descobriu que não tinha mais amigos. No momento que ele descobriu que os amigos não iriam apoiá-lo, ele recebe poder sobrenatural de Deus. Ele recebe a companhia do Senhor. E essa, queridos, era boa notícia para Timóteo. Timóteo precisava ouvir essa palavra. Timóteo precisava entender que não era só ele que tinha passado por situações como essas. Timóteo precisava entender que no momento de abandono, nós temos um Deus que não nos abandona. Timóteo precisava entender que no momento que talvez ele estava fraco, agora vem o poder de Deus, a capacitação dos céus. A única coisa que nós precisamos continuar fazendo, o que Deus nos chamou para fazer. Olha aqui para mim, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Olha, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque no caminho Deus vai começar a se mover, e você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. No caminho, Deus vai te encher de capacitação sobrenatural. Você ouviu essa palavra? Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Uma palavra do Espírito Santo para a sua vida. Não pare, não se detenha, não se acovarde, não entre na caverna, não simplesmente se perca, mas continue vivendo. Pode ficar tranquilos que eles vão dar um jeito lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Então continue fazendo o que o Senhor te chamou para fazer. Continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Continue fazendo o que o Senhor colocou no teu coração. Simplesmente continue. Essa era a notícia para Timóteo, mas essa é a notícia para você também, meu irmão. Essa é a boas novas do céu para você. Continue fazendo, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te capacitar. Se alguém precisava ouvir essa palavra naquele momento era Timóteo, mas talvez quem precisa ouvir essa palavra hoje é você. Olha para o teu irmão, fala assim, é você, meu irmão. Fala assim, receba no nome de Jesus. Olha o que diz o salmista aqui no Salmo 27:10. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga, o Senhor me acolherá. Olha o que diz Isaías 40, 29 e 31. Ele dá força ao cansado e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, o que vai acontecer? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fala para o teu irmão, você recebe essa palavra, meu irmão? Aplauda, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 73, 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Fala para ele, você está entendendo, meu irmão? Talvez você entrou aqui hoje cheio o coração triste, o coração magoado, angustiado, mas hoje o Senhor está te dizendo, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu sempre estarei ao teu lado e mais, eu estarei te fortalecendo, eu estarei te sustentando. Sabe por quê? Porque você é filho. Porque você é filho amado de Deus, porque você é nova criação, porque você é embaixador, porque você está enxertado na raiz, o Senhor não vai te abandonar, meu irmão. Para de viver esta vida de fracasso, para de viver esse passado, dizendo, não, mas eu fui abandonado, olha, me abandonaram no momento que eu mais precisei, não importa, os homens, familiares podem te abandonar, mas o Senhor jamais vai te abandonar. Você não precisa se sentir órfão. Talvez, meu irmão, você tenha um problema de orfandade aqui na terra, mas nós não temos orfandade com o nosso Pai Celestial, porque o nosso Pai sempre esteve ao nosso lado. Eu não entendo esse negócio de, porque o meu pai me abandonou. Meu irmão, o problema dele, ele que perdeu. O que eu preciso entender é que o meu pai do céu, ele sempre esteve ao meu lado, ele sempre me sustentou, ele sempre esteve comigo. Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade. E algumas pessoas às vezes perguntavam para mim, qual foi o teu sentimento? Meu sentimento? Eu nunca fui abandonado pelo meu Pai do céu. Eu sempre tive um Pai presente na minha vida. Meu irmão, eu sempre fui curado, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos. Para fechar, o Ministério de Louvor pode vir aqui no altar, Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca me esqueceria de você. Mesmo que isso aconteça, eu nunca me esqueceria de você. Você consegue entender isso, meu irmão? Teu pai, teu marido, qualquer pessoa, seus amigos podem ter te abandonado. O Senhor nunca te abandonará. E Ele nos fortalece. Eu quero que você nesta manhã receba essa força, essa capacitação, que você mude a sua mente, que você entenda quem você é em Cristo, que você se levante, meu irmão, para mudar as circunstâncias que às vezes tem te paralisado, que você saia daqui hoje motivado a viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você nesta manhã, meu irmão, seja cheio deste poder da graça de Deus. Eu quero que você saia daqui pronto para vencer todas as batalhas que você tem travado. Fique de pé. Eu quero orar por você nesta manhã. Comece a dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não me abandona. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado porque o Senhor está ao meu lado. Obrigado porque o Senhor é o meu Pai. É o Pai que não me abandona. Obrigado, Senhor, porque os amigos, os parentes, eles podem até me abandonar, mas o Senhor não me abandona. Exatamente isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, você foi abandonado pelos líderes, sim, mas eu quero te dizer, Timóteo, você jamais será abandonado pelo Senhor. Ele sempre estará contigo, Ele sempre estará do teu lado, porque eu vivi isso, eu vivo isso. Ele sempre estará do teu lado. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas essa palavra é uma palavra do Espírito Santo para o teu espírito. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e comece a orar agora. Toca-nos, Pai.
Toca-nos. Trata, meu Deus, esses sentimentos de abandono. Trata, Senhor, a amargura desse coração. Trata, Senhor, essa tristeza que tem assolado esta vida. Senhor, encha com teu poder nesta manhã. Toca-nos, Senhor, toca-nos. Começa a ser cheio deste poder agora.